Fala galera, tudo bem? A Futuro Mais trabalha com duas vertentes: educação política para adolescentes e jovens e apoio a empreendedores sociais que estão iniciando seus projetos dentro do terceiro setor. Nos últimos vídeos vocês devem ter visto que a gente trabalhou dicas para quem está começando então os seus projetos sociais, mas uma vez por mês a gente vai falar sobre política. E muita gente tem me perguntado: existem sites, possibilidades, plataformas de analisar um pouco melhor os candidatos, além de suas propostas, mas informações que são relevantes também para nós na escolha do nosso candidato? E é isso que a gente vai tratar nesse vídeo de hoje. A primeira plataforma interessante que você pode utilizar é o DivulgaCand 2018. Lá você vai encontrar as regiões do país todas separadas, você clica na sua região, depois escolhe o seu estado e ali você vai ter a lista total de todos os candidatos agora para as eleições desse ano. Você pode clicar, por exemplo, em governador, e aí você vai ver todas as pessoas que são candidatas, e aí você pode ir clicando e analisando todo o perfil desse candidato. Lá você vai saber limite de gastos, prestação de contas, daquilo que ele já tem gasto com a sua campanha. Você vai saber sobre o orçamento, se vem de fundo partidário, fundo especial, se vem de outros recursos, doação de pessoa física, jurídica e tudo mais. E uma informação muito importante é que você vai ter acesso também aos vices. A gente olha muitas vezes só o próprio candidato, aquele que aparece na mídia, aquele que tá o nome em tudo quanto é lugar. Mas é muito importante a gente saber também quem são os vices. Vide informação que era muito relevante em 2014 e agora, depois do impeachment da Dilma, todo mundo falando que não, eu não votei no vice, eu não votei na chapa, eu votei na Dilma. Então a gente precisa se atentar com os vices também. Isso é muito importante. Lá no DivulgaCand você vai encontrar essa informação. Uma ferramenta importante também que você vai encontrar é o Guia do Voto. Lá você pode fazer um teste inicial de conhecimento sobre educação política, temas relacionados a essa área, que você pode saber que nível que você está. Você pode fazer também um teste de afinidade partidária, você vai respondendo perguntas que vão fazendo com que você se aproxime ou não de certos partidos para saber qual faz mais sentido para você, qual se parece mais contigo. Você também tem a possibilidade de saber como os partidos votaram temas importantes nos últimos anos, o que vai fazer com que você se identifique ainda mais e tenha mais uma ferramenta para poder escolher o teu candidato nas eleições. A terceira ferramenta é a hashtag Tem Meu Voto. Você pode colocar no Google, vai aparecer. Você também vai escolher a sua região e aí você vai responder algumas perguntas, uns testes. Para quê? Para que a gente vá filtrando, de acordo com as perguntas e respostas, aquele candidato que se parece mais contigo. Então, perguntas sobre economia, sobre prioridades dentro de um governo, o que você acredita mais como prioridade, como segunda prioridade, você acredita no liberalismo ou não, Tem várias perguntas interessantes nisso, e aí eles vão filtrando para que você, no final, tenha lá uma lista de candidatos que tenham a maior afinidade contigo. Então você pode aí, a partir disso, olhar cada um desses candidatos, avaliar as propostas, procurar um pouco mais. E é uma ferramenta muito útil porque você tem, principalmente em deputados estaduais e federais, uma grande quantidade de candidatos. Até é difícil, às vezes, você encontrar alguma pessoa nova, que seja interessante. Então você vai pela análise do perfil, aquilo que você acredita, e você tem pelo menos um filtro. Eu comecei, por exemplo, tinha 100 e poucos candidatos, e aí foi até que no final ele me listou 18. E aí foi muito mais fácil de dar uma olhada, pesquisar um pouco mais, conhecer pessoas diferentes, tá bom? E uma outra ferramenta legal que você pode dar uma olhada é na bússola eleitoral. Lá também alinha-se o perfil do eleitor com o perfil do candidato. Mas é uma ferramenta somente para deputados estaduais, federais e também distritais. A gente tem muitas outras ferramentas, mas essas são 4 que você pode entrar rapidamente, fazer o filtro, analisar o perfil, dar uma olhada e mastigar um pouco mais o teu voto, analisar melhor, e isso vai fazer diferença lá no dia 7 de outubro. A gente pode concordar que a gente está numa época muito difícil de escolher representante, seja de esquerda, direita, de centro, do alto, de baixo, mas essas ferramentas talvez possam auxiliar a gente nesse processo, e que a gente saiba escolher bem os nossos representantes, respeitando um ao outro, as diferenças, as opiniões contrárias, mas que a gente faça o nosso Brasil crescer a partir da escolha bem feita do nosso voto, tá bom? Grande abraço para vocês, espero que vocês deem um pulinho nessas plataformas e façam diferença no dia 7. Grande abraço!